Fala galera, belezinha? Depois de explicar certinho a origem de toda essa polêmica do setor sul entre Vasco e Fluminense, né? Se você quiser saber um pouco mais, é só clicar aqui em cima. Eu tô de volta, como sempre, na última quarta-feira de cada mês, com a série do Futebol em Crise, onde eu conto melhor a história de clubes muito tradicionais no futebol mundial, mas que atualmente não vivem uma boa fase. Mas antes de qualquer coisa, já sabe, deixa o like maroto aqui embaixo, marca seu amigo que curte o tema e se inscreve no canal pra gente chegar logo o quanto antes a meta de 10 mil inscritos. Sem esquecer também de curtir a página lá no Facebook, tem novidade quase todo dia. E mano, é rapidinho, acabou o vídeo aqui, vai pra lá, deixar seu like e tamo junto. Sendo que por último, mais ou menos importante, nossa parceria com o Apoia-se, que é um site de financiamento contínuo coletivo, pra você meio que dar uma patrocinada aqui no canal. Bom, no mês passado eu contei melhor a história do nosso querido Bangu do Rio de Janeiro. E agora, depois de vocês pedirem bastante aí nos comentários, chegou a hora de falar do Juventude, que foi por muito tempo o terceiro clube gaúcho na elite do nosso futebol, conquistando até título da Copa do Brasil e da Série B do Brasileirão, mas que de uns tempos pra cá não vive tão bem assim, chegando até a parar alguns anos atrás lá na Série D. E vai ser sobre a história do Esporte Clube Juventude, o Papo de Caxias, que eu vou falar aqui agora. Ficou curioso? Então confere aí. Sim, hoje é dia de contar a história do grande Juventude, o Papo de Caxias, como eu acabei de falar, que em nível nacional foi o primeiro e até então único clube do interior do Rio Grande do Sul a conquistar a Copa do Brasil, feito alcançado lá em 1999. Mas o clube não parou por aí não. Teve também a conquista da Série B do Campeonato Brasileiro e até título invicto no estadual. Tudo isso na década de 90, tido como os anos dourados na história do clube. Lembrando que o Verdão ainda coleciona disputas de Copa Libertadores e Sul-Americana, sendo também o único do interior gaúcho que nunca foi rebaixado à segunda divisão estadual. O problema é que tudo isso passou e agora o clube, que já chegou até a disputar a última divisão nacional, tenta se reerguer e voltar a se fazer forte no cenário futebolístico aqui do país. Então, sem enrolar mais, bora começar a falar logo dessa história. A história do Juventude começou lá no dia 29 de junho de 1913, quando 35 pessoas se uniram e assinaram a primeira ata do clube, estando entre eles Antônio Charadia Neto, eleito o primeiro presidente da história do Papo. E demoraram um pouco mais de 7 anos para que o clube soltasse pela primeira vez o grito de campeão. Isso tudo por causa da Federação Rio Grandense de Futebol, a atual Federação Gaúcha, que somente em 1920 criou um campeonato oficial para os times de Caxias do Sul, aonde o Juventude chegou à decisão e bateu a equipe do Juvenil por 3-0 no jogo de ida, lá no dia 29 de agosto daquele ano, ou seja, título na mão, né? Então, no jogo de volta, o Clube Verde foi derrotado por 1-0 com gol polêmico de pênalti, o que acabou provocando a disputa de uma terceira e decisiva partida, já que naquela época, e por muito tempo foi assim, não existia o critério de saldo de gols para definir o campeão. Foi quando, nesse terceiro jogo, o Juvenil abriu o placar com um gol bem irregular, o cara estava bastante impedido, e a torcida do Juventude, com vários protestos, fez com que o jogo fosse interrompido, e posteriormente, aos 30 minutos do segundo tempo, encerrado. Encerrado não, suspenso. Com isso, a federação determinou que os 15 minutos restantes, da etapa final seriam disputados lá em Porto Alegre, meio que num campo neutro no dia 28 de outubro, quando o Juventude conseguiu a apenas 3 minutos do fim o tão esperado empate. Com isso, o jogo foi a prorrogação, onde o Papo meteu nada menos que 3-0 e faturou a taça. A partir de então, o clube passou a ser conhecido e respeitado por todo o estado, principalmente depois do heptacampeonato consecutivo em 1920, assim permanecendo com o clube sempre soberano, faturando essa taça num total de 24 vezes. Até que em 54 foi criada a então Divisão de Honra do Futebol Gaúcho, com a participação do Juventude, que anos mais tarde passaria a se chamar o Campeonato Gaúcho Oficial que a gente conhece até hoje. E é claro que o início do Clube Verde não foi nada fácil na competição, afinal existiam outras equipes muito melhor estruturadas, vamos dizer assim, como ninguém menos que a dupla Grenal. Mas mesmo assim o Juventude foi bem, principalmente em 65, quando fez história e alcançou a vice-colocação, fazendo uma campanha muito surpreendente para os padrões daquela época. Até que 10 anos mais tarde teve início um duelo que mudaria para sempre a história do Juventude e também do cenário futebolístico de Caxias do Sul. Sim, é claro que eu tô falando do clássico Caju, que teve início de forma oficial no dia 11 de dezembro de 1975, que se você quiser saber um pouco mais sobre a história dessa rivalidade, jogos marcantes e tal, é só clicar aqui em cima que ele já foi tema aqui na série Clássicos pelo Mundo. E como a maioria de vocês já deve saber, principalmente se assistiu esse vídeo que eu acabei de falar, o Juventude foi o grande vencedor desse primeiro derby oficial, triunfando
triunfando por 1-0 com gol de Da Silva, conquistando assim a Copa Governador do Estado. No ano seguinte, o Ju seria bicampeão dessa Copa, agora de forma invicta, e sobre outro grande adversário, tradicional da Serra Gaúcha, o Esportivo. Sendo que nesse meio tempo, ainda em 75, o clube inaugurou sua nova casa, o estádio Alfredo Jaconi. Aí depois, em 77, por ter sido campeão do interior gaúcho, o clube obteve direito a participar pela primeira vez da Série A do Campeonato Brasileiro, tendo agora a oportunidade de se tornar um clube conhecido em todo o país. E lá ele permaneceu nos 2 anos seguintes, começando a fazer história no cenário nacional. Depois do sucesso da ascensão entre as décadas de 50 e 70, o Juventude embarcou em uma excursão com destino à Ásia, viabilizada pelo então vice-presidente Paulo Zúñiga, com dirigentes da CBD, antecessora da CBF. E lá no Oriente, o clube foi muito bem, mantendo 100% de aproveitamento, com 6 vitórias em 6 partidas disputadas. Algo muito grandioso para um clube do interior gaúcho, Só que no quesito títulos, o papo deixou um pouco a desejar nessa época, conquistando apenas uma taça do interior, lá em 1986. Só que tudo tem um lado positivo, E esses anos 80 reservaram ao Juventude o início de um dos treinadores mais vitoriosos da história do futebol brasileiro, o atual campeão nacional Luiz Felipe Scolari, o Filipão, que mostrou desde cedo a sua capacidade como técnico. E foi justamente na década em que o Filipão se destacou nos comandos de Grêmio e Palmeiras que o Juventude viveu a sua melhor fase. E tudo graças a uma grande parceria que teve início em 93 com a multinacional italiana Parmalat. Afinal, com ela, o clube que estava na Série C do Campeonato Brasileiro conseguiu acesso já em 93, fazendo história na temporada seguinte ao conquistar uma taça nacional da Série B, ao vencer o Goiás por 2-1 dentro de casa no Alfredo Jaconi. E ano desempata de cabeça, final Juventude 2, Goiás 1, Juventude é campeão da Série B, a segunda divisão do futebol brasileiro. Ano que vem, os dois sobem para a Série A. Só que antes de jogar a Série A, o clube, ainda em 94, disputou a Copa Internacional Parmalat. Competição que foi disputada de 93 até 98, com sede em São Paulo, que contava com equipes como Boca Juniors, Peñarol, Benfica, Parma e Palmeiras, sagrando-se vice-campeão numa final contra o Peñarol do Uruguai. E assim foi seguindo esse início de década, com o clube sempre conseguindo se manter lá entre os primeiros no campeonato nacional. Até que em 97 o Juve conquistou o 5º lugar na tabela de classificação ao empatar com o Vasco em pleno Maracanã. Ponteiro atirando, vem embora, tirou a poeira, é só bater, apontou, gol! Adriano! E que golaço! Sendo essa a sua primeira colocação na elite até hoje, desde que disputou a Série A do Campeonato Brasileiro pela primeira vez, lá em 77. Mas calma que as glórias estavam apenas começando. No ano seguinte, em 98, o clube fez história ao conquistar o seu primeiro e até então único título estadual, sendo ele de forma invicta após o empate sem gols no estádio do Beira-Rio diante do Internacional, depois de ter batido o Colorado por 3-1 no jogo de ida. Tenta manter a calma. Do lado de fora, jogadores e dirigentes esperam os últimos segundos para entrar em campo. Termina o jogo. A festa do interior é na capital. As lágrimas e a emoção tomam conta de todos que fazem parte do time. Um abraço forte explica o sentimento de vitória. Em cada gesto, um carinho e a sensação de ter realizado um sonho. Um sonho aplaudido e respeitado pela torcida adversária. Agora o Rio Grande do Sul é todo verde e branco. Parabéns, Juventude! Até que em 99 veio a grande façanha do Esporte Clube Juventude, que enfim levantou uma taça da elite nacional, e olha que não foi qualquer uma não. Afinal, a gente tá falando mesmo da Copa do Brasil, onde o clube passou por times como Fluminense, Corinthians, Bahia e Internacional, até vencer o Botafogo na grande decisão, triunfando por 2-1 no Alfredo Jaconi e segurando o empate sem gols em pleno estádio do Maracanã. Márcio faz o segundo do time gaúcho. Um gol que deixa os torcedores verdes de alegria. Antônio Pereira, olha, mandou que tira. Olha pro cronômetro, Antônio Pereira da Silva. A bola sobra para César Prates, vai o Botafogo. 48 minutos e 20. 48 minutos e 20, aparece Flávio, corta. Terminou! E tudo isso diante de um público de mais de 101 mil pessoas, mano, é o recorde até hoje na história da Copa do Brasil. Apesar de o clube ter feito a história na década de 90 e meio que continuar com ela até metade da primeira década dos anos 2000, quando disputou sua primeira edição de Libertadores e acabou caindo ainda na fase de grupos, logo na chave do atual campeão Palmeiras, que também alcançaria a final daquela temporada, e depois ainda terminando mais 2 vezes, em 2002 e 2004, entre os 10 primeiros do Brasileirão, garantindo assim a classificação para a Copa Sul-Americana de 2004
2005, chegando a vencer o Cruzeiro no Mineirão por 1-0, mas perdendo por 3 dentro de casa, e sendo que nesse meio tempo o clube ainda aplicaria uma das maiores goleadas do futebol nacional no Campeonato Brasileiro da Série A sobre um dos maiores clubes do país. Sim, o Corinthians, no Brasileirão de 2003, vencendo em casa por nada menos que 6-1. 2-0 com o Leonardo Manzi, e ainda no primeiro tempo marcou o terceiro gol de pênalti. Mas o pior ainda estava por vir. O gol de pênalti de Jameli, no início da segunda etapa, devolveu a esperança aos corintianos. Só que vieram o quarto e o quinto gols do Juventude. Anderson ainda foi expulso e, para encerrar a tarde feia do Corinthians, o Juventude fez o sexto gol. Depois disso tudo que eu falei, as coisas começaram a dar errado. Em 2007, por exemplo, após uma fraca campanha no Nacional, o Juventude caiu para a Série B depois de 13 anos consecutivos na elite. Mas como num raio de esperança, em 2008 o clube quase conquistou mais um título estadual, mas depois acabou perdendo de goleada para o Internacional no estádio do Beira-Rio, batendo na trave também no Campeonato Brasileiro, onde ele chegou nas rodadas finais precisando vencer 7 das últimas 10 partidas para conseguir o acesso. Só que aí o papo foi lá, venceu apenas 6 e amargou mais um ano na segunda. Só que amargo mesmo foi a temporada seguinte, quando o time voltou a fazer uma campanha ruim e acabou sendo rebaixado mais uma vez, agora para a Série C, onde exatos 26 anos depois do início da promissora parceria com a Parmalat, o clube estava de volta à terceirona. E depois disso, mano, foi só ladeira abaixo, tipo meu cabelo aqui quando tá todo suado porque não dá muito calor. Em 2010, ele ficou na 13ª posição do Campeonato Gaúcho, sendo essa uma das suas piores campanhas da história do estadual, sendo que alguns meses mais tarde acabou caindo de novo no Nacional, agora para a Série D, sendo 2010 o pior ano da história do Juventude, mano, todos os torcedores têm isso em mente. Mas pelo menos o ano de 2011 foi um pouco melhor, com o clube ficando em terceiro no estadual, fazendo uma campanha ok na Série D e quebrando um jejum de 12 anos sem títulos no futebol profissional, vencendo a Copa Gaúcha sobre a Lajeadense por 2-1, depois de passar por clubes como Cruzeiro, São Paulo e Novo Hamburgo. O que encheu a torcida de esperança para a temporada seguinte, né? Só que aí em 2012 o sucesso só foi repetido mesmo nessa Copa Gaúcha, agora conquistada sobre o tradicional adversário Brasil de Pelotas, fazendo com que o Juve pudesse disputar no ano seguinte a Série D de novo do Campeonato Nacional. Foi quando, enfim, no seu ano do centenário, em 2013, o clube conseguiu o tão sonhado acesso à Série C. Foi no dia 22 de setembro de 2013, depois do empate em 0-0 com o Metropolitano no lotado Alfredo Jaconi. Vai lá em cima e defende. Vai terminar o jogo. Ergue o braço, Pablo dos Santos Alves. Fim de jogo no Alfredo Jaconi. O Juventude de Caxias do Sul está de volta à Série C do Campeonato Brasileiro em 2014. Segura o empate em 0-0. Na sequência, o Verdão ficou com o vice-campeonato, mas, mano, a torcida nem tava ligando, eles só estavam comemorando o acesso. Mas, como nada é fácil na vida do papo, em 2014 o clube não subiu a Série B por conta de um mísero ponto, e em 2015 a classificação não veio por conta do saldo de gols, com o clube nesse meio tempo ficando sempre na parte alta da tabela do estadual. Até que em 2016 as coisas finalmente voltaram a melhorar. No estadual o clube voltou a ser vice, novamente perdendo pro Internacional. Na Copa do Brasil fez outra grande campanha, eliminando até o São Paulo nas oitavas, conquistando uma vitória por 2-1 em pleno estádio do Morumbi. Outro de time gaúcho, partiu Robertson, pé direito na bola pro gol! Robertson, gol do Juventude! Mais um do Robertson, o segundo do Juventude! E ele bateu firme, bateu bem. O relógio vai chegar a 29 minutos. Sendo eliminado só nas quartas, pro Galo nos pênaltis. Até que na Série C o clube fez bonito e conquistou uma classificação épica diante do Fortaleza no Castelão abarrotado, enfim retornando à segundona. Ele tem estrela mesmo! Hugo de cabeça!
condição legal, o senso de posicionamento, o Hugo dá um passinho pra trás, pra ficar em condição legal. Sendo que na Série B de 2017 o clube quase conseguiu o tão sonhado retorno à elite, que não disputava desde 2007, mas acabou pecando em algumas partidas e terminou o ano na 9ª colocação. Só que o que tava bom... Não tava muito bom, tava meio ruim também, tava ruim. Agora parece que piorou. Na temporada passada, após nova campanha vergonhosa, o clube amargou mais um rebaixamento. Sim, voltando pra Série C. E aí, será que esse ano vai? O clube vai conseguir se reerguer de novo? Vai voltar pra segunda, tentar voltar pra elite algum dia? Deixa a resposta aqui nos comentários, lembrando que se no âmbito nacional as coisas não vão tão bem assim, no estadual o clube continua sendo o único ao lado da dupla Grenal que nunca foi rebaixado. Bom galera, por hoje é isso, espero que vocês tenham gostado. O vídeo não é bacana, eu sempre gosto de fazer esse futebol em crise, porque mano, é um vídeo da hora, fica comprido, é trabalhoso de editar depois e tal, mas eu acho que fica bem bacana o resultado final. Mano, contando histórias de times tradicionais aí que não estão muito na mídia agora, mas velho, é da hora, espero que eles voltem, né, algum dia a disputar os principais campeonatos do nosso país. Mas enfim, eu vou ficando por aqui, porque mano, já tá coçando tudo, tô suando, tô uma puta de um calor. Eu vou deixar aqui a playlist do Futebol em Crise pra você já ver todas as histórias que eu já contei aqui, deixando nos comentários aqui também a sugestão de tema e tal, de vários vídeos também. É nóis, tamo junto, se inscreve no canal.